Olá, eu sou a professora Márcia Maria Dias, professora e orientadora da sala de leitura da MF Professor Antônio Dávila, função na qual estou apaixonadamente 16 anos, rumo aos 17. E nesse caminhar entre livros que eu venho conversar com vocês um pouquinho sobre a importância do trabalho na sala de leitura e sobre como nós podemos construir caminhos entre livros que proporcionem protagonismo dos nossos alunos. Então, a concepção de leitura que se pauta o meu relato de prática é baseado na perspectiva freiriana, que acredita que a leitura ela vai muito mais do que decifrar a palavra escrita, ela está na palavra mundo, e através dessa palavra mundo, ela é um direito inalienável do ser, como nos diz Antônio Cândido. Então, quando nós acreditamos que a literatura é um direito e que a criança, ela lê muito menos de decifrar os códigos, nós temos uma concepção de leitura transformadora. E é pautada nessa concepção de leitura que eu tenho desenvolvido o meu trabalho durante esses anos e eu gostaria de compartilhar um pouquinho aqui com vocês nessa semana tão maravilhosa que é a Semana de Incentivo à Leitura. Já gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que é o trabalho na sala de leitura e quanto é apaixonante e envolvente e ao mesmo tempo de grande responsabilidade. A importância da escolha do livro. Minha designação saiu e agora eu sou professora orientadora de sala de leitura. Mas e aí? O que eu vou fazer com esse universo de livros que estão ali no acervo? É uma escolha criteriosa, é conhecer o livro, é encantar-se pelo livro, é despertar-se. Vou usar uma frase que eu gosto muito, que é só desperta paixão de ensinar quem tem paixão em aprender. Então, essa frase belíssima, né, Guimarães Rosa, parafraseando o querido Guimarães, eu deixo para vocês isso, porque mais do que estar na sala de leitura, o que fazer com esse acervo, né? Qual a importância de escolher um livro de qualidade para os nossos alunos, um livro que vai inquietar, um livro que vai dialogar, que vai fazer com que ele se identifique, que ele perceba que ele está ali, que ele está representado. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, quais livros eu posso oferecer para os meus alunos? Primeira concepção que a gente tem que ter, que os nossos educandos, eles têm liberdade de escolha, e isso faz parte dessa formação do comportamento leitor, tão necessária para eles. Então, dentro do nosso acervo, nós temos uma variedade de gêneros, estilos literários que vão fazer com que a bibliodiversidade esteja presente. Então, são diferentes versões de Chapeuzinho Vermelho, de Lobo Mau. Então, isso ajuda com que a criança ela construa e estabeleça relações do que ela gosta, né? Então, são estéticas diferentes, são formatos diferentes, são livros de imagens, mas que traduzem muito uma escrita, que traduzem muitas reflexões a partir daquele livro. E o que a gente espera com isso? Fugir dos estereótipos, né? Da construção, daquela princesa que é sempre loira, do olho azul, do príncipe encantado, que ele tem que ser sempre forte, do lobo mau, que ele é sempre mau. Então, o que a gente procura com a bibliodiversidade? É diversificar, é trabalhar diferentes versões para que as crianças se reconheçam. Além disso, nós também temos que oferecer variedades que as crianças se identifiquem. Aquela versão sempre da Cinderela loira. Então, a gente precisa desconstruir. Então, nós temos livros riquíssimos no acervo que fazem com que a gente perceba essa diferença e mais ainda que nossos alunos se reconheçam. Aqui tem uma foto de uma aluna da nossa MF Professor Antônio Dávila. Hoje ela não está mais, ela já está no primeiro ano do ensino médio, na ETEC, e ela está fazendo serviços jurídicos na ETEC.
E a Kathleen chegou, né, chegou até nós com muita dificuldade, frequentou a sala de PAP junto com a professora Fátima e devagarzinho foi superando as dificuldades. E ela se inquietava muito com essa questão dos livros, e muitas vezes foi a partir da interação da Kathleen que eu fui provocada para pensar sobre as questões de representatividade dentro do espaço de leitura. E um dia, na minha biblioteca, chega a Carta Entre Marias. E a Kathleen se apaixona por esse livro, ela se encontra a sua ancestralidade, ela tem familiares que são africanos, de Guiné-Bissau, então ali ela se reconheceu. E a partir desse dia, a Kathleen não desgrudava desse livro e ela foi reconstruindo a sua identidade. Né? A Kathleen se formou, era membro da Academia Estudantil de Letras, e ainda frequenta, quando pode, os nossos encontros, e ela nos ensinou muito sobre o que é representatividade. É olhar para essa estante, olhar para esse livro, e ela enxergar um livro que traduza o que ela está pensando, o que ela é, a identidade dela, a história da ancestralidade dela, o que é dela por direito. Então, quando nós escolhemos o acervo, quando a gente tem a oportunidade de deixar à mostra os livros, a gente tem que pensar também nessa questão da bibliodiversidade e da representatividade, que fazem muita diferença na vida dos nossos alunos, para quebrar estereótipos. Mas vamos falar um pouquinho, né, do que é esse espaço de leitura. Como o meu espaço, ele pode dialogar com a formação do comportamento leitor, desde que entramos nele. Hoje eu gostaria até de estar gravando na sala de leitura, mas a rotina de aulas não dá, né? Então, eu resolvi gravar na minha casa, mas deixei uma foto aí para que vocês possam ver como é esse espaço. É um espaço colorido. Então, quando a gente pensa num espaço, primeira coisa, a gente tem que tirar essa coisa que, ai, a sala de leitura é um lugar que eu estou pensando para o adulto. Não, a gente está pensando para quem vai frequentar aquele lugar, seja criança, seja adolescente, seja os alunos da EJA. Então, quais são as minhas concepções de espaço? Então, quais são os objetivos desse espaço? Como as crianças elas estão interagindo nesse espaço? É acolhedor? Elas chegam lá, elas gostam de ficar? Ela proporciona aprendizagens? Ela tem interação com a literatura? Então, eu sou de uma época, e posso dizer que eu sou antiga na sala de leitura, e quando eu cheguei na sala de leitura, eram só mesas, e não era nesse espaço, nós acabamos mudando, né? O diretor prontamente aceitou, construiu as prateleiras, investiu no espaço, foi uma construção de anos, não é uma construção que é assim, né? Pronto, a sala de leitura se tornou esse espaço. Não, é um processo que as crianças também vão participando dessa criação desse espaço. Então, esse diálogo com as crianças é importante. Então, quando eu comecei, voltando aqui, né? Quando eu comecei na sala de leitura, era um repleto de mesas só, porque era uma outra concepção de leitura, né? E conforme foram as formações, nós vamos estudando e nós vamos percebendo que esse espaço tem que dialogar. A criança que era de 10 anos atrás não é a mesma criança que usa o mesmo espaço hoje. Ela tem a mesma idade, mas ela tem outras vivências, ela é uma criança que gosta de explorar esse acervo. Então, pensando nisso, a gente tem um espaço lúdico, que a gente vai ver aí nas próximas fotos. No meu espaço, eu optamos por deixar 3 mesas ali no fundo, né? Uma acaba sendo de exposição, de alguma coisa temática que eu estou trabalhando, mas nós temos a mesa que é para pesquisa, um aluno que não se sinta confortável para sentar no puff, ele consegue sentar ali tranquilamente, ou então durante uma reunião que um professor esteja ali, ele consegue se apoiar na mesa, ele consegue
ter essa coisa. Então, a gente pensa também nessa versatilidade de lugar, né, de espaço. Então, quem vai frequentar esse espaço, né? São só as crianças, vai ter o adolescente, vai ter o adulto, ele é aconchegante. Então, quais são os meus objetivos perante esse espaço? Outra coisa que eu queria deixar muito assim explícita aqui é a questão também do planejamento, de pensar essas questões do espaço, das atividades que a gente vai trabalhar, porque tudo, claro que na sala de leitura a gente tem o nosso caderno orientador, que vai falar sobre essa formação do comportamento do leitor, o que nós precisamos ter como eixo norteador, juntamente com o currículo da cidade, com as ODSs, com as leis que nos amparam. Nós temos todo esse amparo, mas cada sala ela tem que pensar no seu aluno. Então, um planejamento da sala de leitura, ele precisa estar articulado com o seu PPP, com a realidade do seu aluno, com aquele aluno que vai estar ali na segunda-feira, com o aluno que vai estar lá na terça, na quarta. Então, é pensar no seu público-alvo mesmo. É essa interação que a gente precisa pensar naquela criança que vai frequentar aquele lugar e, ao mesmo tempo, a outra. Então, é acolher, é pensar no aluno, é estabelecer essas relações entre o meio e as crianças e o que vai ser oferecido para elas ali. Então, como eu até deixei uma perguntinha aqui, né? Como o espaço pode contribuir para o comportamento leitor? Então, nós temos estantes mais baixas aqui, vocês podem olhar, que são da altura. O nosso acervo é organizado por ordem alfabética, a parte de literatura infantil, mas também nós temos a parte de gêneros, que são poesia, contos, crônicas. Aqui a gente tem uma mesinha, que é o cantinho do gibi. Atualmente ele está até mais bonito agora que a gente conseguiu dar uma reformada, mas eu não coloquei a foto mais atualizada. Então tem o cantinho do gibi que a criança vai sentar ali, tem uma almofadinha que ela pode encostar a cabecinha dela. Então é o momento dela para sua leitura a deleite, né? Então esse conquistar das crianças com a leitura que esse espaço tem que propiciar. Então, quando nós pensamos nessa organização dos espaços de leitura, pensamos na concepção de leitura, nos objetivos a partir dessa análise e como podemos construir nosso caminho. Então, é exatamente isso que eu já tinha dito para vocês. Quando a gente olha para o nosso aluno, quando a gente reflete sobre os livros que estão lá dentro, o que eu quero oferecer? A representatividade do meu aluno, o acolhimento, a equidade, que ele se sinta parte daquilo e que ele também construa esse espaço, que ele também possa opinar. Ai, professor, esse livro está muito alto, deixa ele mais baixo para que eu possa alcançar. Então, são essas leituras que a gente vai fazendo do espaço para que ele fique cada vez mais confortável, mais acolhedor, e que a gente possa cada vez mais fazer com que ele dialogue com a nossa criança, com o nosso adolescente. Então, aqui eu tenho algumas fotos de exploração do acervo, né? Nós temos um tapete ali no chão, as crianças amam deitar, vocês podem ver que tem crianças deitadas no tapete, tem algumas apoiadas no puff, uma criança lendo para outra. Então, nessa interação do eu ler para o outro, eu também me constituo leitor. Eu deixei, né, a interação aqui, que eu acredito muito nisso, que uma sala de leitura ela é feita de vivências, e essas vivências têm que ser realizadas pelas crianças. Não é só o adulto lendo para as crianças leem para elas, os adolescentes leem para as crianças, como a gente vai ver mais para frente. Então, é um ato generoso, né? Até deixei uma citação aqui da leitura de textos literários, possibilita conhecimento e reconhecimento de mundo, pois os livros são capazes de retratar os sentimentos humanos, permitindo que cada leitor faça a sua própria interpretação. Quando a troca acontece, contribui um com o outro, num ato generoso de atenção e carinho. É a referência. Então, eu olho para o meu amigo, ele está lendo para mim. Então, eu sou igual ao meu amigo, eu estou ali junto com ele, ele é meu parceiro. Então, esse contato é muito importante na sala de leitura. Então, mar de histórias, que é uma prática que a gente costuma usar bastante, né, com intencionalidade, vamos deixar bem registrado aqui, né,
Por exemplo, esse que está aqui na foto é um mar de histórias de poesia. Então, eu tenho o objetivo de trabalhar poemas com essa turma. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar os livros que eu tenho do meu acervo e a gente vai proporcionar ali um empréstimo dirigido para aquele mar de histórias. Eles vão folhear aqueles livros, a gente vai combinar de qual é a melhor forma que eles vão estar explorando esse gênero. E eu também gosto de falar com eles o que que é uma poesia, o que que é uma poesia cantada, por que que a gente tem que ler poesia com voz alta para dar essa vivência. Então, um mar de histórias a gente pode fazer com os mais diferentes gêneros, nós podemos fazer temáticos, nós podemos fazer do que o professor usar a imaginação. Seguindo um autor também a gente pode fazer através do mar de histórias. Então, algumas ações que eu proponho lá na sala de leitura e que deve ser comum a algumas pessoas que estão assistindo ou quem está chegando agora na sala de leitura, né? Como que a gente organiza um trabalho de literatura, né? Como que a gente faz? A gente pega o livro e manda o aluno ler, faz fichamento de livro? Não, fichamento de livro nesse momento não é o nosso objetivo, fichar livros, né? Então, a gente vai fazer atividades que desenvolva esse comportamento leitor, ao mesmo tempo protagonismo dos nossos alunos e que eles sejam conscientes que aquela leitura ela tem um propósito. Ou não tem, ou seja, apenas para que ela se distraia, mas que ela sinta esse poder da literatura. Então, a gente sempre divide em atividade permanente, que são aquelas atividades que acontecem todos os dias, que são os empréstimos, as leituras, as rodas de indicação literária, e as conversas que a gente tem acerca dos livros, dos escritores, dos autores, dos ilustradores, porque tem muitos alunos que adoram desenhar, então por que não falar das ilustrações que elas contam uma história para nós? Atividades ocasionais, então não é aquela atividade que toda aula de leitura eu vou fazer. Não, eu vou fazer um mural literário, eu posso fazer um podcast, terminei uma sequência didática, eu vou fazer um júri. Como assim um júri? Por exemplo, vou lá trabalhar todas as versões da Chapeuzinho ou do Lobo Mal e vou colocar, hoje nós vamos fazer o julgamento do lobo. Será que o lobo foi mesmo culpado? Então, a partir disso, a gente vai desenvolver outras atividades que são ocasionais e que não acontecem todos os dias, mas que são fechamentos de um projeto, que são fechamentos de uma sequência didática, de um seguindo um autor. Então, são atividades que eu vou planejar ali para estar fazendo ocasionalmente. Sequência didática, como eu já falei, né? História com lobo, seguindo o autor. Então, a gente vai organizar o nosso trabalho sempre com propósito. Então, não é porque ali chegou na sala de leitura, é leitura livre. Não, a leitura também tem intencionalidades. Então, o professor orientador de sala de leitura, ele é carregado de intencionalidades para conhecer autores, para conhecer mundos novos, para ter contato com bibliodiversidade, para conhecer novas culturas, para desenvolvimento de empatia, para pesquisa, no caso dos alunos maiores, no caso do ciclo autoral, de produção de conhecimento, para pesquisar. Então, a gente tem uma gama de projetos, de sequências que a gente pode desenvolver. Projeto da sala de leitura, nós vamos ter todos que são voltados para a literatura. No meu caso, eu coloquei ali, né, os projetos que eu trabalho, que é o chá literário, que foi uma prática da EL, aproveito e já agradeço Suelizinha pela oportunidade de conhecer a EL, que é um projeto transformador e que modificou muito a minha prática, e da EL, da academia, eu trouxe para a sala de leitura. Então, era uma prática que tinha na EL, eu trouxe para a sala de leitura. Como que acontece? Tem o chá literário da academia, que quem tem academia sabe, né, como que é desenvolvido o chá literário, e eu trouxe essa prática para fazer com os demais alunos, né, com todos os alunos da escola. Ai, como é que você organiza? A gente organiza por ano, a gente faz um horário que o pai possa assistir, com apresentação de poesia, que a gente sempre tem trabalhado com poesia.
Então, são atividades que a gente vai fazendo e tem um produto final, como o chá literário, o sarau e a mediação de leitura, que a gente também vai falar um pouquinho mais à frente. Agora eu vou falar da minha grande paixão também na sala de leitura, que são os alunos monitores, ponte entre livros e leitores. É um nome poético que por si só ele já fala, né? Que são o quê? Alunos do ciclo autoral, tem alguns até do interdisciplinar, porque já vai crescendo vendo essa prática, e quando está lá no sexto ano já, professora, eu quero ser aluno monitor, e a gente acaba incluindo também. Então, esses alunos que têm uma experiência, uma competência leitora mais avançada, eles realizam mediação de leitura. Então, ali eu tenho as meninas, né? Tenho uma aluna também que está fazendo mediação numa EMEI, que é próximo da nossa escola. Então, além de fazer com os nossos alunos dentro da EMF Professor Antônio Dávila, nós também fazemos mediações de leitura com escolas parceiras. Então, a gente acaba conhecendo e fala, posso fazer uma mediação de leitura aí? Pode, então a gente vai caracterizado com as crianças, é uma manhã, uma tarde deliciosa, e eu digo para vocês, as crianças ficam felizes porque tem um adulto experiente lendo para elas, mas esses adolescentes, eles aprendem em humanidade, em equidade, em inclusão, em respeito. Então, eu acredito que ambos aprendem, ambos se complementam, e que é realmente um projeto fascinante. Eu conheci o projeto através do Instituto CIA, que foi o Adolescer, que fez uma formação na nossa Dre Guaianazes, e aí eu comecei a desenvolver esse projeto, e tem aí bastante tempo, acho que tem uns 10 anos de projeto monitor no W. Então, aqui são fotos, né? A gente sempre vai caracterizado, para brincar mesmo com essa coisa da fantasia, do lúdico, para despertar mesmo essa paixão pelas crianças, que é tão necessária. E aqui eu deixo alguns depoimentos, vou colocar 2 depoimentos de 2 alunos que já não são mais do Dávila, eles já se formaram, mas que continuam a prestigiar a nossa escola, continuam indo lá, fazendo mediação de leitura, ajudando na sala de leitura, porque a mediação de leitura, ela é um projeto que não é só para a criança pequena que está recebendo essa leitura. Claro que ela vai se espelhar, ela vai ver o comportamento do leitor, ela vai ouvir atenta, ela vai se encantar pela roupa que o mediador está usando. Mas para esses adolescentes, é uma experiência de protagonismo, de educação integral, mas não do tempo, mas da integralidade do ser. Então, são todos esses desenvolvimentos que são visíveis nos olhos, e eu quis deixar esses 2 depoimentos, eu vou passar para que a gente possa ver. Oi, eu me chamo Mauri, tenho 17 anos, sou ex-aluno da IMF Antônio Dávila, e eu faço parte do monitor há uns 4, quase 5 anos já. A minha experiência na sala de leitura é simplesmente inigualável, é incrível. E poder ajudar as crianças a terem uma experiência boa, como eu tive na minha época, é indescritível. Poder auxiliar eles a aprender a ler, poder auxiliar eles a expressar seu lado artístico, sua criatividade, é uma coisa que me traz muito prazer. E ajudar a professora também é uma coisa que eu acho incrível. Então, sempre que eu puder, eu vou estar lá. É isso. Valeu. Falou. Então, esse é o Mauri, ele está já no ensino médio. Oi, oi. Opa, deixa eu passar o slide aqui. Ele é o Mauri, ele está no ensino médio já, e ele continua indo na mediação de leitura, ele ajuda, ele está lá com as crianças, ele é enorme, as crianças, o tio da leitura. Então, uma experiência muito rica, né? Claro que a professora é encantada, a professora é apaixonada, mas esse olhar que está olhando para vocês aqui de apaixonada, é um olhar que acredita no trabalho de leitura, que acredita que dá certo, que quando se envolve literatura e humanização, como Antônio Cândido nos diz, como Paulo Freire nos ensinou, é resultado positivo.
Então, acreditar nessas crianças, acreditar nesses adolescentes, é dar voz, visibilidade, protagonismo. É isso que a gente pretende na sala de leitura. Agora, essa Isabela também é uma ex-aluna e deixou um recadinho para vocês, espero que vocês gostem. Oi, meu nome é Isabela, eu tenho 15 anos, sou ex-aluna da minha professora Antônia Dávila e fiz parte do monitor por 3 anos. Bom, a minha experiência ao longo desses 3 anos foi simplesmente maravilhosa. Cuidar e ajudar das crianças de lá podia ser bem difícil às vezes, mas isso me fez aprender a lidar com determinadas situações e teve momentos bons também. Poder ajudar a professora Márcia a mostrar para eles que a leitura é algo mágico e fazer com que a experiência deles com a leitura fosse boa e divertida foi simplesmente incrível. E isso me fez melhorar muito como pessoa em diversos aspectos. Ai, como não se apaixonar, né, gente? É isso mesmo, a literatura, ela é realmente para humanizar, né? Eu acho que é a palavra que eu mais vou falar hoje, mas a literatura é isso, é humanizar as pessoas, é tocar, é transformar essas pessoas, é acreditar no potencial delas. Nós temos também parceria com bibliotecas do entorno, essas meninas são, gente, ex-aluna, tem uma aqui que é ex-aluna, e ela hoje trabalha nessa biblioteca, e ela veio com uma parceria para realizar um trabalho com a sala de leitura. Ela veio para realizar esse trabalho na sala de leitura, e esse trabalho desenvolvido durante a sala de leitura com ela foi mediadora, e ela se encantou com essa mediação de leitura que ela realizou na nossa escola, foi fazer esse trabalho voluntário na biblioteca do bairro, que é a Biblioteca Solano Trindade, que eu já deixo aqui meu muito obrigada, e o meu maior respeito por essa biblioteca. E eles voltam para também fazer mediação de leitura com essas crianças. Então, é um trabalho de parceria, é exploração do território, é ir atrás realmente de bibliotecas que podem entrar dentro da escola, ou então que a gente possa levar essas crianças para realizar essas mediações de leitura. Então, quando a gente acredita no trabalho com a literatura, nós buscamos outros meios para que as crianças enxerguem que essa literatura ela está além dos muros da escola. Ela está no bairro, ela está na praça, ela está no shopping, aonde quer que elas estejam, a literatura faz parte da vidinha delas. Aqui tem uma menina mediadora, né? E eu deixo uma frase da Michelle Petit, que a leitura compartilhada, vivenciada nas situações de mediações, dá lugar a vozes plurais, à escuta mútua e às singularidades, e desenha espaços de liberdade e ato de resistência. Então, Michelle Petit é uma teórica que sempre permeia os pensamentos da sala de leitura, juntamente com Antônio Cândido, juntamente com Paulo Freire. Então, nós mergulhamos na teoria para que a gente possa compreender como é o funcionamento do processo do comportamento leitor, para que a gente possa oferecer práticas exitosas de leitura. E como eu disse para vocês, não são só as crianças que aprendem, os adolescentes aprendem muito com essa troca. Ela dá voz plural, ela escuta, então ela resgata. O chá literário, como eu já havia dito para vocês, é uma prática que acontece dentro da Academia Estudantil de Letras, e eu quis trazer para a sala de leitura, porque as crianças às vezes passavam pela sala de leitura quando estava acontecendo o chá literário da academia, da nossa Academia Estudantil Valcir Carrasco. Temos muito orgulho de dizer que já completa seu 6º ano, e elas passavam e ficavam olhando, professora, quando que a gente vai ter o nosso? Conversei com a coordenação, com a direção da escola, e a gente sentou e conseguiu desenhar um formato que a gente trabalhasse uma sequência didática de poesia
depois as crianças escolhiam o autor, os poemas e recitavam. E a gente convidava os pais para ir, a gente convida os pais para ir, e depois faz um chá comunitário com os pais, a merenda também é servida junto. Então, nós fazemos uma tarde diferenciada para que os pais conheçam a sala de leitura, para que os pais façam parte daquilo, é aberta para os pais também recitarem. Então, é um momento de troca para eles conhecerem o espaço de leitura, ver o que o filho está fazendo ali. E nós fazemos do 1º ao 9º ano. Então, aqui são algumas fotos, né? Foi diante da pandemia, porque nós não, agora nesse momento a gente tem que ser cuidadoso com a questão da alimentação, da aglomeração, mas aqui vocês podem ver, esse daqui era um chá literário de um 4º ano, aqui nós temos, dessa menininha também, era um 4º ano na época, e dessa menininha um 1º aninho, né? Então, vocês estão vendo aqui no fundo que tem pais, né? Os pais estão ali, todo mundo sentado junto, não tem diferenciação, o pai senta longe da criança, não. A gente tem essa equidade, a gente tem esse cuidado, esse carinho para que todos se sintam acolhidos. E aqui no fundo, vocês podem ver pertinho do computador ali, que estão sempre os mediadores de leitura, porque os mediadores de leitura, eles participam de todos os projetos da sala de leitura. Então, eles não fazem só a mediação, eles estão ali amparando os pequenos, eles estão ali treinando a leitura, eles estão ajudando na organização da sala, então eles estão permeando esse espaço o tempo todo. Importante lembrar que mediadores de leitura acontece fora do horário de aula, então se o aluno estuda de manhã, ele vai fazer mediação de leitura à tarde. Na nossa escola é possível porque de manhã nós temos um Fundamental 2 e durante a tarde nós temos o Fundamental 1 que propicia essa troca. Então aqui a gente tem, né, as nossas pequenininhas ali do 1º ano recitando. Ah, mas ainda está em processo de alfabetização. O que essas crianças vão recitar? Textos de memória, elas vão recitar palendas, elas vão recitar o que está de acordo com o que elas conhecem, com esses conhecimentos que elas têm. Os pais podem auxiliar, os alunos monitores auxiliam, e assim nós vamos construindo esse processo. Além do chá literário, nós temos o sarau literário, que acontece anualmente, com apresentação de poesias, músicas, dança e teatro. Então, é um projeto muito lindo, que já tem há 16 anos, né, que é o tempo que eu estou na sala de leitura. Então, nós realizamos o sarau literário. Sempre tem um eixo norteador. Nesse último que nós fizemos foi Chico Buarque. O Chico Buarque tem uma obra vasta, então nós aproveitamos para trabalhar toda essa parte infantil, a questão da ditadura, a obra em si do Chico. Então, sempre tem um eixo norteador que vai nortear as apresentações. Outras ações que a gente faz no espaço de leitura, né? Aqui é um espaço externo, perto da escola nós temos uma praça, e antes da pandemia era comum nós vermos lá no dia do projeto para fazer leitura ao pé do ouvido. A gente também faz leitura ao pé do ouvido nas reuniões, na DRE fomos fazer, na DIPED. Então, até para o cachorro, às vezes as crianças fazem leitura ao pé do ouvido. E é uma experiência muito, muito rica, porque as pessoas ficam assim, né, paralisadas, né? Como que a gente vai ler ao pé do ouvido de uma pessoa com cano? Então, uma experiência bem interessante é a leitura ao pé de ouvido. Para quem sempre me pergunta, o que é esse cone? Gente, esse cone, sabe o TNT que vem enrolado, que a gente adora trabalhar TNT na escola? Então, quando acaba o TNT na escola, guardem aqueles canos. É disso que a gente faz o cano da leitura ao pé do ouvido. Mas pode fazer de plástico, também de PVC, o que a criatividade de vocês e a verba for alcançar. Então, nós temos o privilégio também de nossa escola, nosso diretor, Edson Luiz Amaro, também é um escritor,
Então, facilita as coisas, né? Estimula os nossos alunos. Então, tem um episódio muito interessante que foi esse primeiro livro que ele publicou, que foi Poemas que Fiz, e uma das alunas, sabe, dessas alunas bem afrontosas que a gente tem, mas que a gente ama de paixão, ela falou: professora, só achem que se o seu Edson publicou um livro, a gente também tem que publicar, porque a gente tem que dar voz ao que a gente pensa. E assim foi feito, né? Vocês vão falar, é o objetivo da sala de leitura ter escrita? Não, o nosso objetivo não é escrita. Porém, uma coisa leva a outra. Quando uma pessoa ela lê, quando ela se empodera dessa literatura que para ela é tão importante, automaticamente a escrita vai ser consequência. Então, a gente sempre estimulou esses alunos a escreverem, dar vazão ao que sentissem, acreditarem que a escrita tem esse poder de dar voz a eles. Então, nós também fizemos o nosso livro, que eu vou mostrar mais para frente. Aqui são todo quem é da sala de leitura, né? Sabe que nós temos o projeto Minha Biblioteca, então todos os anos nós recebemos, os alunos recebem 2 livros, que vão compor o acervo pessoal dessas crianças em suas casas. Aqui é um momento de escolha que eles estão tendo, essa aluna escolheu os 2 livrinhos dela, feliz da vida, para levar para casa. É importante essa escolha, porque escolher um livro para levar também faz parte do seu comportamento leitor, então eu estou levando aquilo que eu gosto para que ela faça essa leitura. E a gente sempre concilia com um teatrinho. Então, o pessoal da EL é muito parceiro e a gente realiza os teatros para que essas crianças elas tenham um dia diferente, um dia lúdico e que valorizem cada vez mais a literatura na vidinha delas. Em tempos de pandemia, e agora o que nós vamos fazer, os POSL sem livros para trabalhar, né? Durante a pandemia, né, nós fizemos as aulas online e foi um desafio, porque nós, OSLs, gostamos do papel, somos apaixonados pelo papel, mas deixar os nossos alunos sem o direito à literatura, não poderíamos, né? Não poderíamos e não devemos fazer isso nem em tempo sem pandemia e muito menos em tempo de pandemia. Nós fomos fazer aulas online, com leitura de livro, as mães participaram, eu queria ter trago, porque tem um vídeo de uma vozinha também contando história na época da pandemia para as crianças, muito enriquecedor, mas ia ficar um pouquinho longo, então eu preferi não contar, não colocar. E quando eles estavam na online, nós sentimos essa necessidade de registrar o que essas crianças sentiam. E aí nós registramos isso e começamos a montar o nosso livro, né? E que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, que eu coloquei a entrega de livros aqui na pandemia, tá? Então, além na pandemia, nós fizemos a entrega do livro, sim, porque chamamos os alunos na escola, com todo o distanciamento social, de máscara, com cuidado, com livros anotados com o nome, para que não tivesse contato. E nós fizemos essa entrega porque é direito dos nossos alunos receber esse livro. É deles o livro. Então, pensem, estávamos em tempos pandêmicos, cada família no seu quadradinho, às vezes a diversão não tinha uma televisão, não tinha internet, mas tinha o livro. E o livro foi momento de sentar em família e discutir. Então, por isso que nós fizemos questão, tenho que agradecer a minha direção, a minha coordenação, que abraçam essas ideias, né, que a gente propõe e eles embarcam na nossa e acabam propiciando que a gente faça esse trabalho. Aqui no cantinho eu coloquei, né, só como referência, nós saímos na SME, no canal, né, de divulgação, então deixei ali no cantinho literatura infantil, a entrega dos livros que foi realizada, o pessoal veio filmar,
e foi um momento muito legal. Entrevistaram pais, foi bem interessante. E, claro, a gente, na pandemia, não esteve sozinho, então tivemos parceria da Secretaria Municipal de Educação, com exposição virtual, e mesmo longe, né, mesmo estando longe, nós podemos propiciar aos nossos alunos conhecer o museu, ter uma roda de conversa com o escritor. Então, a SME propôs, colocou essa exposição virtual, que foi da Carolina Maria de Jesus, e nossa escola, junto com alguns alunos, fizemos esse tour virtual, e que foi muito enriquecedor. Não é porque nós não estávamos lá ao vivo que nós não apreciamos a grandiosidade da obra da Carolina. Então, agradeço também essa parceria. Então, pandemia, o que nós vamos fazer? O mundo está pegando fogo, estamos tendo problemas com fome, com desemprego, e nisso tudo vem Vidas Negras Importam. E é claro que dentro disso, o trabalho da sala de leitura, junto com o trabalho da El, que acaba se misturando, criou o Vidas Negras Importam. Então, criamos um vídeo, cada uma na sua casa, cada criança na sua casa, gravou um videozinho. Nós juntamos esse vídeo com poesias autorais, deixando bem registrado, poesias autorais. Eles gravaram, e um dos alunos, que é fera em tecnologia, juntou, fez a edição, ficou maravilhoso. Eu não vou passar, porque o horário já está avançado, mas eu vou deixar o link para que vocês possam consultar esse material riquíssimo e dar voz aos estudantes. É isso que nós precisamos, dar voz a essas crianças, dar voz. Nós fizemos também nosso primeiro slam virtual. Aqui é o professor Zenildo, que também nos auxiliou nesse projeto. Então, o slam é uma coisa que a gente vai agora no presencial retomar. Desse slam virtual que nós fizemos, saiu um vídeo, que também está disponível no YouTube, e o slam é uma prática que são poesias mais de protesto, são poesias que vão falar sobre as questões raciais, sobre questões sexistas. Então, são temas que são mais para os alunos do ciclo autoral. Então, a gente faz esse slam com os alunos do ciclo autoral para que eles possam participar. Mas digo, os alunos do sexto ano também já estão querendo participar, e eu não vejo motivo algum para não colocá-los, né? Então, destaco aqui também a parceria do professor, de outros professores, porque o trabalho da sala de leitura não é um trabalho solitário, ele precisa, pensando no currículo da cidade de São Paulo, a sala de leitura, ela é o articulador de todos, das ODSs. Então, quando a gente vai falar de currículo da cidade de São Paulo e olhar para esse espaço da sala de leitura, é nisso que a gente vai pensar, é nessa interdisciplinaridade, é nessa conversa com todas as disciplinas, é nessa conversa com equidade, com educação integral, com bibliodiversidade, com garantia de direitos, é disso que a gente está falando. Aqui também, voltando lá, o primeiro livro em 2018, então o diretor fez o dele, e eles se inquietaram, falaram que queriam fazer o deles, e tem o primeiro livro dos poemas que fizemos, né? Que foi o primeiro livro deles, com manhã de autógrafo, tudo que eles tiveram direito. Agora, na pandemia, eles fizeram o diário, né? Nós propomos, foi proposto o diário da pandemia para eles. E o que fazer com esse diário? Foram muitas escritas. E nós decidimos, a direção, o diretor falou, não, vamos transformar em livro isso. E esse livro, em tempos de pandemia, totalmente autoral. Eu preciso dizer que essa capa é daquela aluna mediadora, a Isabela, que foi ela que criou esse livro, que ele representa muito a gente, né? Olhando pela janela e esse vírus. Então, eles escreveram, fizeram todos esses desenhos, e
a gente juntou para fazer esse livro. Aqui eu estou com um aluno do 6º ano, Murilo, fazendo essa revisão textual, porque para fazer um livro não é um processo fácil, é uma revisão constante, vai e volta, volta no texto, que também é um aprendizado para eles, porque quando eles leem, quando eles escrevem, quando eles se apropriam dessa escrita, é um amadurecimento muito grande. Aqui eu tenho uma foto do lançamento do livro, né? Eu quis dar uma ideia aqui, quem foi na exposição do Paulo Freire vai ver que tem uma referência aqui, né? Porque o Paulo Freire tinha, assim, na entrada da exposição dele, em tempos de pandemia. Eu fui na exposição e falei assim, eu quero igual a do Paulo Freire, porque é o direito, a literatura, eles precisam dessa literatura, eles precisam ter essa voz. Então, foi essa ideia aí que foi o painel de entrada. Aqui, né, eles de máscara, mas dando autógrafo no livro. Aqui são fotos, assim, gostaria até de falar sobre a minha dirigente regional, Lucimeire, que é uma querida, uma pessoa que acompanha o meu trabalho desde sempre, conhece desde de outras épocas como supervisora que era, sempre acompanhou, sempre esteve presente, e no lançamento do nosso livro esteve presente. Se o nosso território tem potenciais tão ricos, é porque nós temos assessoria. Então, aqui a gente tem a Lucimeire, temos as meninas da DIPED, temos a querida da Ju Mutaf, que também está na Secretaria de Educação, temos também a Jussarinha, que também é da Relação Étnico-Racial, a Valéria, que está na frente da sala de leitura, juntamente com a Inês, e o diretor, nosso diretor, que também possibilita com que a gente realize esse trabalho. Porque para acreditar na literatura, nós temos que vivenciar a literatura. E vivenciando a literatura é como um elo. Ninguém faz sozinho, não é só o aluno e o professor. Nós precisamos de todos juntos, para que eles enxerguem que a literatura, que o direito a essa literatura não é só dos mais favorecidos, ela está em todo lugar, ela é para eles. Então, é disso que a gente acredita, é nisso que SME, que está sempre presente, acredita, a nossa diretoria de ensino e ao nosso querido diretor também, que está sempre ali presente e que sempre está propiciando que essas ações também aconteçam. Então, aqui também nós temos apresentações teatrais que foram realizadas no dia, lembrando, estão sem máscara, porque estavam bem distantes das pessoas, e aqui nós temos uma aluna cantando, outra tocando instrumento, e a literatura é isso, esse encontro de universos, essa magia, essa riqueza que proporciona com que a gente faça arte, literatura e que tudo se encontre. Ai, gente, depois, né, claro que no Dia dos Professores eu tive a surpresa de no Jornal Nacional fazer uma matéria sobre a nossa escola, sobre o trabalho desenvolvido com o livro, e junto com essa parceria veio a Unesco, e nossos alunos foram convidados a fazer podcast para as crianças e africanas de países que estão sendo alfabetizados com a língua portuguesa, e nós topamos o desafio, gravamos em inglês, né, embora com os nossos recursos limitados, gravamos, e nossos áudios e nossas histórias estão circulando pela África. Então, é disso que a gente acredita que o trabalho da sala de leitura ele não pode ficar só na sala de leitura, ele tem que ficar para o mundo, ele tem que abrir asas, ele tem que voar, e só faz isso quem acredita, né? Então, acreditem no trabalho de vocês, POSLs, diretores, coordenadores, invistam na literatura, porque dá resultados fantásticos. Aqui eu vou deixar um vídeo bem curtinho de uma aluna aqui, só para vocês verem que foi possível trabalhar na pandemia, embora com muita dificuldade, mas conseguimos. Só para fechar a fala, eu vou deixar a Giovana do 3º ano recitar para vocês. Boa tarde, professora. Agora estou aqui para falar a poesia do Vinícius de Moraes. As borboletas brancas, azuis e amarelas, escritas brincam na luz, as belas borboletas.
borboletas brancas são alegres e francas. As borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, muito gracinha, né? Então, a gente tem, tivemos essa parceria com os pais, e vou dizer, parceria com os pais, com a comunidade, com os professores, é muito importante, né? E vou deixar a Marjorie também, rapidinho aqui. Professora, essa é a história do gato do telhado. Isso elas falam sobre o quê? De um gato, né, que vive no telhado, que vários animais passam pra frente do telhado, e o gato fala: vem aqui, porco, vem aqui, coelho, vem aqui, vaca, vamos formar uma banda. Mas todos os animais falam: ai, eu não posso porque eu caio, ai, eu não posso porque eu escorrego, ai, eu não posso porque eu não subo. Então, aí no final da historinha, fala o quê? Todos os animais se reúnem e falam o quê? Gato, a gente não pode subir, mas você pode descer. Aí eles formaram uma banda fora do telhado. Como não se encantar, né? Eu deixei algumas referências bibliográficas aqui, Antônio Cândido, Paulo Freire, os documentos oficiais da prefeitura, que são eixos norteadores. Aqui tem uma sala de leitura, o Leitura ao Pé do Ouvido, Michele Petit, porque nós precisamos conhecer a teoria para a gente desenvolver uma prática eficiente. Eu espero que nessa 1 hora que nós passamos juntos aqui, vocês acreditem na literatura, e não só na literatura, na educação como direito humano, porque é um bem indispensável para a nossa humanização. Propiciar momentos de leitura é propiciar momentos de amor e humanização. Então, é o que eu acredito, é o que eu tenho feito durante esses anos, e quando me perguntam, todo esse tempo na sala de leitura, você já deve fazer as coisas no automático. Não, cada dia é um novo livro, cada história é uma nova história, e cada vez que a gente se encontra com um novo livro, ou com o mesmo livro que a gente leu, ele vai ensinar coisas diferentes para a gente. Então, acreditem no trabalho de vocês, que essa jornada literária, que a gente continue a semear essa semente da literatura nesses alunos, e que eles possam voar cada vez mais alto, cada vez mais longe, e que através da literatura eles possam se empoderar, eles possam ser seres mais críticos e atuantes. Então, um beijo no coração, beijos literários a todos vocês, um agradecimento especial à Secretaria Municipal de Educação, aos meus coordenadores, à minha gestão também, que acredita no trabalho, e principalmente aos meus alunos, que fazem a razão de estar aqui, de ser, de procurar, de buscar e fazer os meus olhos brilharem, porque é assim que a literatura, ela transforma. E quando ela transforma, é de dentro para fora. Então, muito obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde. Beijos literários.